E aí, galera, estamos aqui iniciando mais um podcast e o assunto de hoje vai ser o ser humano dentro da filosofia. Eu sou o Antônio, estamos aqui com Pedro, Rafael, Luiz e Vitor. Então, para dar início, eu vou fazer uma leve pergunta. O que é o ser humano para a filosofia? Bom, do ponto de vista filosófico, o ser humano ele é caracterizado como um ser vivo racional, ou seja, é um ser que é capaz de pensar. É capaz de ser uma unidade e uma totalidade ao mesmo tempo, enquanto matéria. Ele também consegue, através dos pensamentos dele, distinguir coisas e elaborar conceitos. Aí, Luiz, agora eu vou precisar de uma leve opinião sua. O que você acha sobre esse tema? O que você achou interesse nele? Bom, é muito interessante. O ser humano, ele é o único ser racional. Ele consegue agir, ele consegue pensar. Como o Vitinho disse, a totalidade dele ao mesmo tempo, enquanto matéria, ele também consegue, através da racionalidade, distinguir coisas e elaborar conceitos. Isso é muito interessante. Como ser humano, nesse exato momento estamos pensando. Qualquer coisa que vamos fazer, a gente precisamos da nossa racionalidade. Ô Pedro, você tem alguma dúvida, alguma coisa que você quer perguntar para eles? Como a filosofia enxerga o ser humano? Bom, o ser humano ele é mais individual do que qualquer outro ser. Ele é um indivíduo completo porque, por outro lado, ele é um eu definido. Isolado, ele não pode ser considerado como um mero exemplar de uma espécie. Como um eu individual, ele está para além do contraste da espécie exemplar. Ele é espírito. Bom, a filosofia ela enxerga o ser humano como o ser mais individual e ele é um indivíduo completo, porque basicamente ele consegue trabalhar, ele é um dos únicos da raça dos animais que consegue pensar. Eu vou fazer um breve complemento aqui do que vocês disseram. O humanismo é a filosofia moral que coloca os humanos como os principais, numa escala de importância no centro do mundo. Então isso quer dizer que o ser humano é o ser mais importante no mundo. E uma grande perspectiva comum é a variedade de posturas éticas, que atribuem com maior importância a dignidade, aspirações e capacidades humanas, particularmente a racionalidade, como eles disseram. Qual a importância da filosofia na vida do ser humano? Então, Rafael, a filosofia permite ao ser humano compreender melhor a si, mesmo a sociedade e o mundo que cerca, estimulando uma maior autonomia de pensar, agir ou se comportar. A partir dela e ao longo dos séculos, foram fundamentais projetos, pesquisas, produções científicas, artísticas e culturais para chegar até isso. Bom, basicamente a filosofia permite o ser humano a se desenvolver, as questões de seus pensamentos, permite que eles se questionem mais e que se aprofundem mais em determinado assunto, permite que eles possam se compreender melhor, e é isso. Exatamente, a filosofia faz com que o homem possa refletir de forma rigorosa e radical, libertando-se do senso comum. Então, a função da filosofia, como muitos pensam, não é só contemplar as coisas em si, mas refletir cada ação humana, nos possibilitando um entendimento coerente e crítico. Por que a atitude filosófica faz parte da vida de todos os seres humanos? Ela faz parte da atitude filosófica, colocar em dúvida as imposições e regras sociais. A partir disso, a sociedade fundamenta o comportamento crítico e passa a atuar como questionadora e problematizadora das imposições de regras ou das padronizações sociais. Sim, interessante. Eu tenho uma pequena dúvida. O que a filosofia defende? Bom, os principais temas abordados pela filosofia são a existência e a mente humana, o saber, a verdade, os valores morais, a linguagem e entre outras. O filósofo é considerado um sábio, sendo aquele que reflete sobre essas questões e busca o conhecimento através da filosofia. E o que eu também tenho a dizer, a filosofia, vamos dizer que é um ramo do saber, que procura entender os conceitos ou as essências de tudo o que existe no mundo, criando assim as definições conceituais. Os conceitos que nascem daquelas definições são, por uma sua vez, significados complexos que movimentam problemáticas. E no caso, o que seria buscar o conhecimento através da filosofia? Bom, o conhecimento filosófico, ele é o tipo de conhecimento baseado na reflexão e construção de conceitos e ideias,
a partir do uso do raciocínio lógico em busca do saber. Bom, complementando o que o Vitinho acabou de falar, o conhecimento filosófico surgiu a partir do abandono da mitologia, como forma de explicar a realidade. E digamos que o conhecimento é a capacidade humana de entender, aprender e compreender as coisas. Além disso, ele pode ser aplicado criando e experimentando o novo. O conhecimento é a capacidade humana de aprender algo. A partir do que for aprendido, pode-se criar como fazem as ciências e as artes. Realmente é um assunto muito interessante de se discutir. Mas agora uma dúvida que está tirando a minha paciência é: o que define o ser humano como ser humano? Então, Vitor, no ponto de vista filosófico, o ser humano é caracterizado como um ser vivo racional, capaz de ser uma unidade e uma totalidade ao mesmo tempo, enquanto matéria. Ele também consegue, através da racionalidade, distinguir coisas e elaborar conceitos. Bom, complementando o que o Antônio acabou de falar, o humano é a única espécie do gênero Homo ainda viva e o primata mais abundante e difundido da Terra, caracterizado pelo bipedalismo, ou seja, a capacidade que tem certos animais de andar sobre as duas patas posteriores, patas, ou seja, pés, e por cérebros grandes, o que permitiu o desenvolvimento de ferramentas, culturas e linguagens avançadas. E como você disse, Luizinho, o ser humano ele se distingue dos outros animais por conta de agirmos com racionalidade, além de nós possuirmos uma grande capacidade mental e habilidade para desenvolver utensílios e adquirir conhecimento. Já que o tema principal abordado hoje no podcast é sobre o ser humano, qual é a visão dos filósofos sobre o ser humano? Então, a filosofia antiga trouxe à tona em suas origens a noção de que o ser humano define a partir da sua vontade dos deuses, como se a natureza humana fosse constituída a partir de um projeto de vontade divina, sujeita à interação de racionalidade e da vontade do próprio homem. Bom, e a visão de Platão sobre o ser humano é que o homem é a união de alma e corpo, e nunca está pronto, perfeito, havendo, portanto, a possibilidade de mudança. E uma boa educação, pensada cuidadosamente para fazer o homem agir com justiça e equilíbrio, é vista como a possibilidade de desprendimento da alma em relação às paixões do corpo. Então, eu vou falar um pouco da visão de Sócrates. Ele dizia que o homem é composto de dois princípios, alma ou espírito, e corpo. De seu pensamento surgiram duas vertentes da filosofia, que em linhas gerais podem ser consideradas como as grandes tendências do pensamento ocidental. Nietzsche, que era um filósofo, ele se referia ao homem psicologicamente forte e ele também clamava que o ser humano deveria enfrentar uma vida de frente, sem muitas muletas, metafísicas ou como religião. Para ele, o homem ele não podia praticar o mal com medo do fogo do inferno. E qual a concepção do homem na filosofia? Então, para a filosofia, o homem é um ser racional, ou melhor dito, é um animal que possui razão. Essa é a definição que implica dizer que o homem é uma coisa cuja natureza consiste em poder dizer o que são as outras coisas, ou seja, a razão permite ao homem definir-se ao conjunto do universo. Bom, Antônio, complementando o que você falou, o ser humano ele é o único ser capaz de trabalhar, de colocar suas ideias em prática e de realizar o que ele pensa. Elaborar planos, projetos e até mesmo criar coisas que ele está pensando. E graças à racionalidade, a tecnologia conseguiu se desenvolver e chegar no patamar que está hoje, né? Conseguimos construir carros, celulares, computadores e etc. Isso aí. Concluindo o que o Pedro falou, materiais digitais em geral. E até com pedaços de ferro, hoje construímos um avião que transporta gente, pessoas e é turbinado. E eu tenho uma dúvida aqui. Aonde a racionalidade nos permite chegar? Bem, a racionalidade é a qualidade ou estado de ser sensato, com base em fatos ou razões. A racionalidade implica a conformidade de suas crenças, como as próprias razões para crer, ou de suas ações como as razões para a ação. Também há um papel importante da racionalidade humana em entender e classificar os dados das experiências. Mas até esse raciocínio é desenvolvido por meio da experiência humana, prática e da utilização dos sentidos. Concluindo, a racionalidade nos permite tudo. Tudo que temos hoje foi graças à racionalidade. Como o Pedro falou, a tecnologia, tudo que desenvolvemos até esse século é graças à racionalidade.
E muito interessante o que discutimos até agora. E por que o ser humano é o principal objeto da filosofia? Bom, porque o homem traz pensamentos, conhecimento e a sabedoria para os estudos da filosofia. Ou seja, nós mesmos que fazemos a filosofia. E o que a filosofia nos ensina? Bom, os principais temas abordados pela filosofia nos ensina a existência e a mente humana, o saber, a verdade, os valores morais, a linguagem e entre outros. O filósofo é considerado um sábio, sendo aquele que reflete sobre as questões e busca o conhecimento através da filosofia. Uma coisa muito interessante também é o lugar do ser humano no universo, de acordo com a filosofia. Porém, o lugar do ser humano no universo, em perspectiva filosófica, é diverso. O homem pode ser visto como o centro do universo, pois até onde sabemos, no nosso planeta é o único com vida, e nós somos os únicos seres racionais. E nós, humanos, temos a capacidade de pensar e de exprimir nossa natureza humana. Com a nossa racionalidade, desenvolvemos uma tecnologia que hoje em dia é muito usada. Todos eu acho que vocês conhecem, que é o Google. E agora vamos fazer uma pergunta para ele mesmo responder. Bom, Google, qual a finalidade do ser humano aqui na Terra? Você pode responder essa pergunta para nós? Instituto de Desenvolvimento Regenerativo. A humanidade dá as condições para que a Terra se veja através de nossos olhos, para que se compreenda através de nossa inteligência, para que goze através de nossos sentidos. Não podemos subutilizar nossas competências. Muito interessante a tecnologia que temos hoje em dia, que graças ao raciocínio do ser humano foi desenvolvida. E aqui, vocês comentaram sobre a visão dos filósofos, vocês só não falaram sobre o Aristóteles. Qual a visão dele do ser humano dentro da filosofia? Bem, Rafael, conforme Aristóteles, diversamente de Platão, o corpo humano não é um obstáculo, mas sim um instrumento da alma racional, que é a forma do corpo. O homem é uma unidade substancial de alma e de corpo, em que a primeira cumpre as funções de forma em relação à matéria, que é constituída pelo segundo. A opinião do Aristóteles é uma opinião muito interessante que se destacou muito. Isso aí é uma opinião bem interessante, por isso que ela se destaca muito. Mas aqui, só mais uma pergunta para fechar, para acabar. Eu tava com essa dúvida desde o começo e deixei para perguntar no final. Por que o ser humano busca a filosofia? Bem, Rafael, realmente é uma pergunta que foi muito bom você ter deixado para perguntar no final, que essa pergunta vai ser para fechar com chave de ouro. Então, a filosofia, ela auxilia a refletir sobre a vida do ser humano. Sem a devida reflexão sobre a vida, as pessoas tendem a se alienar de si mesmas e não perceber quais são as suas verdadeiras necessidades. Elas não percebem quem elas realmente são, sem a reflexão sobre a vida. Então, Rafael, Pedro, Vitinho e o Antônio, estamos finalizando esse podcast. Eu queria agradecer a todos vocês pela compreensão, pela presença. E também, em especial, queria agradecer a Marleci, que tudo o que a gente sabe hoje é graças à nossa grande filósofa Marleci, que nos ensina e que está sempre mostrando o melhor ponto de vista sobre a filosofia. Eu venho aqui dizer meu muito obrigado pela compreensão de todos e especialmente para a Marleci, que nos ensina e nos mostra os pontos principais da filosofia, como que a filosofia nos ajuda, como que a filosofia nos agrega na vida normal pessoal. Nós realmente temos que agradecer a Marleci, que graças a ela nós conseguimos pegar o conteúdo, fazer o podcast. É isso aí, valeu, Marleci. Gostaria de agradecer a Marleci, porque se não fosse ela nós não íamos saber nada do conteúdo que está aqui. Todos nós agradecemos muito pelos ensinamentos e pelo melhor da filosofia que a Marleci sempre passou para nós. Queria agradecer a todos aqui também que participou do podcast e queria agradecer também a Marleci, que tem nos ensinado, nos ajudado aí e tem sido uma segunda mãe para nós. E tudo de bom aí, Marleci. Obrigado. É isso aí, galera. Estamos fechando o podcast. Obrigado por assistir até o final, por escutar até o final. É isso. Muito obrigado, Marleci. Muito obrigado, Marleci! Aê!